Bom, é isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Física 3, né? Hoje, dia 27 de julho de 2021. Começar aqui com um verso, né, de um samba de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, né? A Dona Ivone Lara, essa senhora aqui, né, uma sambista extraordinária, entendeu? E é aqui um parceiro dessa música, né, em que ele fala o seguinte: em cada canto uma esperança, cada tristeza um desejo de ser feliz e ter na vida um carinho, um momento, sem pensar em sofrimento, né? Então essa esperança a gente tem, né? Embora esteja passando por um momento de dificuldade, a gente sempre tem que ter esse desejo da felicidade, né? E da gente poder estar avançando, né, cara? E tudo vai dar pé, entendeu? Isso aí é um momento, mas a gente tem que ver que as perspectivas elas são enormes e com certeza as coisas vão melhorar. Ó, registrar a presença, eu vou colocar lá no chat a senha para a nossa aula de hoje. Tem colega aí também querendo entrar na aula. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Permitir a entrada do nosso colega. Muito bem, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é a senha, tá? Para a aula de hoje. Tá bom, pessoal? Para quem está chegando agora, né? Para todo mundo, na verdade, né? Vamos lá registrar. Beleza? Vou dar um tempinho aqui, ver se chega mais alguém. E a gente vai passar, então, para a resolução dos exercícios nossos lá. Tá bom? Então, nós vamos continuar aqui falando de potencial elétrico. Na aula passada, nós já resolvemos alguns exercícios. Hoje, nós temos também alguns exercícios para a gente poder resolver. Tá bom? Né? Certo? Então, aí a senha da nossa aula de hoje. Dá um tempinho lá para vocês irem lá e registrarem a presença de vocês. Vou colocar aqui de novo, aqui, ó. A senha da nossa aula de hoje, tá? QJMEAP. Muito bem. Bom, pessoal, aqui esse exercício aqui, ele diz para nós o seguinte, olha lá, que duas cargas elétricas menos Q, né, um Qzão, e mais Qzinho, então uma carga positiva e uma carga negativa, né? A carga aqui, ó, negativa e essa carga positiva, elas são mantidas nos pontos A e B. Então, aqui no ponto A eu tenho a carga menos Qzão e no ponto B eu tenho a carga mais Qzinho. Tá bom? E o que acontece? A distância entre A e B é de 82 centímetros. Ao se medir o potencial no ponto C, à direita de B, e situado sobre a reta que une as duas cargas, encontra-se o quê? Um valor nulo, ou seja, o potencial elétrico no ponto C é nulo. Tá? Aí ele me diz o quê? Que o módulo de Q é 3 vezes o módulo de Qzinho. Tá? E aí ele quer saber o quê? Qual que é o valor em centímetros da distância BC. Quanto é que vale a distância de B até C em centímetros? Tá bom? Beleza? Então, o probleminha aqui, ó, ele quer saber, na verdade, quanto é que vale essa distância aqui. Tá? Eu vou apagar aqui que eu fiz uma distância DBC entre o ponto B e o ponto C. Tá bom? Então, ó, eu tenho aqui esse esquema, né? A distância entre A e B é 82 centímetros, tá? O que vai me dar o quê? 8,2 vezes 10 a menos 1 metros, né? Transformar de centímetro para metro. O módulo da carga aqui é 3 vezes o módulo da carga Qzinho, quer saber quanto é que vale essa distância. Sendo que o potencial elétrico no ponto C é igual a 0. Tá bom? Então, eu quero descobrir essa distância, DBC. Certinho? Então, vamos lá. Vamos ver. Ó, então, ó, o potencial elétrico no ponto C ele é dado por quem? Ele vai ser a soma do potencial elétrico gerado pela carga menos Q, que está lá no ponto A, mais o potencial elétrico gerado pela carga mais Qzinho, que está no ponto B. Tá bom? E aí a gente tem essa soma algébrica, né? Lembrando que o potencial elétrico ele pode ser positivo, negativo ou nulo, tá bom? Cargas elétricas negativas geram potenciais num ponto que vai ser negativo, cargas elétricas positivas geram um potencial no ponto que vai ser positivo, tá? Então, o potencial gerado pela carga menos Q, que está no ponto A, né? Lá, o potencial que ela gera no ponto C, tá bom? Ele vai ser igual a K0, constante eletrostática, vezes o valor da carga aqui, a carga, né, com seu valor e com seu sinal, dividido pela distância entre o ponto A e o ponto C.
Lembrando que a distância entre o ponto A e o ponto C, quanto é que vale? Ó, vai ser 82 centímetros mais dBc. Então vai ser DAB mais dBc. É o que a gente colocou aqui. Então isso aqui vai dar quanto? Olha lá. O potencial gerado pela carga menos Qzão, ele vai ser Q0, né? Aí, o que vai acontecer aqui? Uma vez que a carga Qzão, o módulo dela é 3 vezes o módulo da carga Qzinho, eu vou colocar aqui, ó, né? 3Qzinho. Né? Então, no lugar de Q, eu coloquei o quê? 3Qzinho dividido por 8,2 vezes 10 a menos 1 mais dBc. Então, eu vou ter aqui, na verdade, né, que o potencial gerado pela carga menos Q no ponto C é menos 3K0Q sobre 8,2 vezes 10 a menos 1 mais dBc. Então, esse aqui é o valor do potencial no ponto C, tá? Gerado pela carga menos Q. Tá? O potencial gerado pela carga mais Q, ele vai ser quanto? Ele é positivo, né? Eu vou jogar aqui o valor, então, da carga com o sinal, né? E ele vale K0 mais Q dBc. A distância do ponto B, onde está a carga mais Q até o ponto C, é dBc. E é justamente essa distância que eu quero descobrir. Então, eu vou ter, né, substituindo os valores do potencial gerado pela carga menos Q e o potencial gerado pela carga mais Qzinho, né, na equação 1, eu vou ter que 0, que é o potencial nulo no ponto C, é igual ao potencial gerado pela carga menos Q, que é essa daqui, mais o potencial gerado pela carga mais Qzinho, que é K0Q sobre dBc. Então eu vou ter, na verdade, o quê? Né? Eu vou passar esse cara negativo para o outro lado, eu vou igualar esses dois caras. Aqui eu posso, ó, cortar esse cara com esse cara, e vai sobrar o quê? 3 sobre 0,82 mais dBc é igual a 1 sobre dBc. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que 3 dBc é igual a 0,82 mais dBc, tá? Então teria 3 dBc menos dBc é igual a 0,82, duas vezes a distância entre o ponto C e o ponto B é igual a 0,82, a distância então vai ser igual a 0,41, tá? Então a gente encontrou aqui o valor da distância entre o ponto B e o ponto C, de forma que o potencial elétrico no ponto C seja nulo, tá? Então, probleminha aqui, né, de resolução, matemática, a gente vai tranquilo, né? A gente tem a compreensão de que a soma do potencial num ponto é o valor do potencial gerado por cada uma das cargas. Cargas negativas geram potenciais elétricos negativos, cargas positivas geram potenciais elétricos positivos. E a gente encontra essa distância aqui, tá bom? Então, probleminha aqui de substituição, né, bastante tranquilo, tá bom? Beleza? Então, esse aí é o exercício 7 da lista, tá? De potencial elétrico. O exercício número 9, tá? Oi, alguém quer perguntar? Ó, no esquema a seguir... Oi. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Diga, minha prezada. Quando a gente tem dois valores de Qs, a gente multiplica eles ou a gente soma? Como assim? Em qual caso, Maria Clara? Q1 e Q2. Aham. Esses valores a gente multiplica ou a gente soma eles? Mas em qual situação? Acho que foi no número 1 que eu perdi, Tá, que vamos tinha voltar dois lá. valores de Qs. Tá, deixa eu voltar lá então. Espera aí, deixa eu ver aqui, minha prezada. Tá. É porque eu só tô em dúvida, porque, por exemplo, em alguns exercícios que eu fiz de força elétrica, em Sim, alguns casos multiplicavam os valores do Qs, em outros somavam, e sim. eu queria saber a diferença. Tá, não, não. Pois é, aqui é o seguinte, aqui é da definição, né? Aqui nesse exercício número 7, é esse aqui mesmo que você está com dúvida, filho? É? Isso. Então, aqui o que acontece? Aqui eu vou ter a questão do potencial elétrico, né? Agora, você tem o quê? Você tem a força elétrica, né? A definição da força elétrica. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui chegando. Aqui tem um colega aqui chegando agora. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui, Maria Fernanda. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho as definições. Então, eu tenho lá, olha só, aqui, ó. Se eu pegar a força elétrica ela é definida por quem? Ela vai ser, né, a constante eletrostática
vezes uma carga, né? Aí, ó, o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2. Então, eu tenho duas cargas, eu vou ter uma interação, e aí nós vemos lá que da lei de Coulomb, eu vou ter, então, que a força elétrica é na razão direta do produto das cargas e inversa do quadrado da distância. Já o campo elétrico, deixa eu te falar, aí não sei se é isso, já é o quê? Já seria a força elétrica por unidade de carga. Então, eu tenho uma carga que gera esse campo elétrico. Então, seria uma carga Q, por exemplo, o campo elétrico gerado por uma carga Q1 seria o quê? Seria um módulo de Q1 dividido por D ao quadrado. Agora, o potencial elétrico, que é o V, o que ele vai ser? Ele vai ser a energia potencial elétrica, energia, eu vou chamar de EPOT aqui, tá? Para não confundir com campo elétrico, por unidade de carga. Então, a energia, ela vem de trabalho, né? Aí eu tenho que multiplicar força vezes um deslocamento, e aí a minha equação agora, ela é dada por quem? Ela vai ser dada dessa seguinte forma, né? A energia potencial numa determinada situação seria quem? Ela seria a constante eletrostática, ó, vezes a carga, ó, aí aqui é sem o módulo, né? Vamos pegar uma carga Q vezes a carga Qzinho, isso aqui me dá o quê? Ó, dividido por D. Por que não é mais D ao quadrado? Porque eu já estou trabalhando com energia trabalho, é força vezes deslocamento. Então, essa dimensão de deslocamento, ela cai, né? Aqui, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, trabalho, o que é? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, essa dimensão aqui, ó, no denominador, que era ao quadrado, ela passa a ser elevada a 1. Dividido por quem? Dividido pela carguinha aqui. Tá bom? Então, olha só, se eu corto esse cara aqui, ó, eu corto aqui a carga com a carga, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o potencial ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a K0 vezes Q dividido por D. Então, esse é o potencial elétrico. Entendeu? Então, assim, são as grandezas que nós estamos trabalhando. Ó. Força, campo elétrico e potencial elétrico. Tá? Aí, o que você está falando de multiplicar a carga seria da definição. Da definição. A força é a interação entre duas cargas. O campo elétrico, num determinado ponto, ele é o quê? Ele é a perturbação no espaço, tá? Que aquela carga ela vai gerar. Então, é uma carga só que gera o campo elétrico. E o potencial elétrico, o que é? É a energia potencial elétrica por unidade de carga. Ou seja, eu tenho lá no espaço duas cargas. Essas duas cargas armazenam uma energia, tá? E essa energia, ali num determinado ponto, por unidade de carga, seria o potencial elétrico, né? Aí, entre o potencial elétrico e o campo elétrico, existe, assim, uma certa similaridade, embora o campo elétrico seja um vetor e o potencial elétrico seja um escalar, mas o que acontece? O campo elétrico é força por carga e o potencial elétrico é energia por carga. Eu não sei se você seria isso, mas assim, qualquer coisa, Maria Clara, você me manda essas dúvidas aí, tá? Específicas aí do exercício que eu vejo para você, entendeu? Mas basicamente é isso que a gente teria em termos de quê? Em termos de quando você multiplica, né? Você multiplica as cargas, no caso da força elétrica, e você tem uma carga só, e aí você vai somar o campo elétrico resultante numa outra situação. Não sei se é isso. Qualquer coisa você me vê, tá? Você manda para mim. Tá, entendi. Aí só uma dúvida. No caso da multiplicação dessas cargas, não tem a necessidade de alterar o módulo delas, né? Por exemplo, se Não, estiver negativa, não não, tem também positiva. aí no caso o que acontece? A força elétrica, a força elétrica e o campo elétrico, a gente vai definir o valor deles considerando o módulo da carga, tá? Mas aí, o que vai definir o sinal dele é o sentido do vetor. Então, por exemplo, eu vou calcular a intensidade. Então, eu não tenho um campo elétrico, por exemplo, negativo. O campo elétrico no ponto, quanto que é? É 100 newtons por coulomb.
Agora, se ele estiver apontando para a esquerda ou para a direita, ele vai ter o sinal negativo ou positivo, de acordo com o referencial. Entendeu? Mas aí pronto. Então o que acontece? Força elétrica e potencial elétrico, eu calculo com o valor absoluto das cargas, o módulo. Agora, né, força elétrica e campo elétrico, eu calculo com o módulo das cargas. Agora, potencial elétrico ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Aí eu tenho que colocar o valor da carga, né? Então, uma carga positiva gera um potencial positivo num ponto, uma carga negativa gera um potencial negativo. Por que a gente tem que colocar esse valor? Porque o potencial ele não é vetor. Então, ele é um escalar. Né? Então, é a mesma coisa de temperatura. A temperatura ela pode ser negativa. Então, por exemplo, com essa massa polar que está tendo agora, lá no sul do Brasil, nós vamos ter temperaturas de -3, -5 graus Celsius. Aqui em Itaperuna, nós vamos ter temperaturas positivas de 11 graus, 12 graus Celsius. Entendeu o que eu estou te falando? Por que essa questão do módulo, quando a gente coloca lá na equação, seria mais ou menos por isso. Entendi, valeu. Tá? Qualquer coisa, você me manda e-mail, tá? E a gente pode ver depois. Pessoal, vamos fazer o exercício número 9 aqui, olha lá. No esquema a seguir, né, eu tenho uma carga que vale 3 microcoulombs, uma carga A, e uma carga B que vale -4 microcoulombs. O meio é o vácuo, né, então eu tenho aqui uma constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E essa é a configuração. A carga A, positiva, 3 microcoulombs, a carga B, negativa, -4 microcoulombs, aqui o ponto C. Aí ele pede para a gente definir a intensidade do campo no ponto C e o potencial elétrico no ponto C. Tá? Para essa configuração aqui. Então eu tenho lá os dados, eu tenho, né? Eu vou passar minha carga de microcoulomb para coulomb, né? Micro é 10 elevado a -6. Passo de -4 microcoulombs para coulomb e a constante eletrostática está aqui. Tá? Esses são os dados do problema. Então vamos lá. Vamos pegar aqui agora, olha só. Essa carga A no ponto C, ela gera um campo de afastamento. Olha lá, é A. E a carga QB no ponto C gera um campo elétrico de aproximação, é B. Tá vendo? Então aqui eu já estou, né, só visualizando os vetores campo elétrico, né, gerado pela carga positiva A, de mais 3 microcoulombs, e pela carga negativa B, de -4 microcoulombs. Carga positiva gera campo elétrico de afastamento, carga negativa gera campo elétrico de aproximação, na linha que une a carga até o ponto. Então vamos calcular. Agora nós vamos calcular o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico gerado pela carga QA, ele vai gerar no ponto C um campo elétrico de afastamento, e o módulo desse campo elétrico é dado por quem? Olha lá, tá vendo? Pela constante eletrostática vezes o módulo da carga QA, dividido pela distância entre A até C. Né? A distância que vale 3 metros. Então vamos lá, julgar aqui, né? Então eu vou ter, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a -6, que é o valor da carga, o módulo da carga, dividido pela distância, 3 metros ao quadrado. Aqui eu vou cortar 9 com 9, vai chegar como aqui, O campo elétrico gerado no ponto A, ele tem uma intensidade de 3 vezes 10 ao cubo newton por coulomb. É o valor do módulo desse campo elétrico gerado pela carga A, QA. A carga QB, ela vai gerar no ponto C um campo elétrico de aproximação. E o módulo vai valer quanto? Vai valer K0 vezes o módulo de QB dividido por dBc ao quadrado. Então isso aqui vai me dar quanto? 9 vezes 10 a nona vezes o módulo de QB, né? Lembra que a carga B é negativa, vale -4 microcoulombs, então vai ser -4 vezes 10 a -6 coulomb dividido pela distância ao quadrado. Né? Eu vou cortar de novo aqui, e aí eu chego à conclusão de que o campo elétrico gerado pela carga B, ele tem uma intensidade de 4 vezes 10 ao cubo newton por coulomb. Beleza. Então pronto. Aí eu tenho lá, o campo A, o campo B, gerado pela carga A, o campo gerado pela carga B, e aí eu vou aqui, ter a resultante. Aí, né, eu vou aplicar o quê? O método geométrico de soma vetorial. Eu tenho dois vetores que são perpendiculares entre si, formam entre si um ângulo de 90 graus, então o vetor resultante é esse ER aí, né? Aqui eu utilizei o método geométrico,
para definir a direção e sentido do vetor ER. O módulo desse vetor ER, né, olha só, né, eu tenho então o vetor EA, campo elétrico gerado pela carga que é A, e o campo elétrico gerado pela carga que é B, eles são perpendiculares, então eu vou ter que o campo elétrico resultante no ponto C vai ser a soma desses dois vetores, tá? E o módulo é dado por quem? Pelo teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então eu tenho que o módulo do vetor EC vai ser a raiz quadrada do vetor EA ao quadrado mais o vetor EB ao quadrado. Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 3 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado, mais 4 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? Então eu vou ter aqui quanto? 25 vezes 10 à sexta, o vetor EC vai ser 5 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Então essa é a resposta da letra A. Tá? O campo elétrico no ponto C vale 5 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Vamos lá. E agora, em relação ao potencial elétrico no ponto C. Então agora eu já vou trabalhar com potencial elétrico. A carga que é A, ela é positiva. Ela vai gerar no ponto C um campo elétrico que é dado por quem? Olha lá. O potencial no ponto A é quem? É K0 vezes aqui, ó. Tá vendo? Não tem módulo aqui nessa carga. Então vou colocar o valor dela, com sinal e tudo. Tá? Dividido por DAC. Então eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Veja que eu coloquei o valor absoluto dividido por 3. Esse 3 vai embora, sobra quanto? Né? O potencial gerado pela carga A no ponto C é 9 vezes 10 ao cubo volts. A carga QB vai gerar no ponto C um potencial que é dado por K0 vezes QB dividido por DBC. Então isso aqui vai dar 9 vezes 10 a nona, que multiplica aqui, ó. Aqui eu já coloquei quem? O valor menos 4 vezes 10 a menos 6. Né? O valor, então, com sinal. Então a carga B, que é negativa, gera um potencial negativo, que vai dar quanto? 3 vezes 10 a nona, vezes menos 4 vezes 10 a menos 6, vai dar menos 12 vezes 10 ao cubo volts. De forma que o potencial elétrico no ponto C vai ser quem? A soma do potencial gerado pela carga A mais o potencial gerado pela carga B. Então isso vai dar 9 vezes 10 ao cubo, menos 12 vezes 10 ao cubo, que vai dar menos 3 vezes 10 ao cubo, que é menos 3.000 volts. Esse é o valor do potencial elétrico no ponto C. Menos 3.000 volts. Tá? Com isso, então, a gente resolve o exercício número 9. Calculamos o potencial elétrico no ponto C e o campo elétrico no ponto C. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora o exercício número 10. Nós vamos falar um pouquinho de quê? Nós vamos falar um pouquinho de trabalho, né? Trabalho realizado pela força elétrica. Então eu tenho aqui, ó, as superfícies equipotenciais S1, S2 e S3. O que é uma superfície equipotencial? Quer dizer o quê? Que todos os pontos dessa superfície aqui, ó, dessa linha pontilhada, eles estão sob o mesmo potencial elétrico, que vale mais 10 volts. Aqui, ó, essa superfície S2, todos os pontos aqui estão no mesmo potencial, ó, vale 0 volts. E todos os pontos aqui estão no mesmo potencial, que é menos 10 volts. Aí ele fala o seguinte, olha só, considerando as superfícies equipotenciais abaixo, S1, S2 e S3, com seus respectivos potenciais elétricos indicados, determine o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma carga de 2 Coulomb quando ela se desloca do ponto A até o ponto E, percorrendo a trajetória indicada. Então essa carga sai daqui e vem para cá, depois ela vai para o ponto C, depois ela vai para o ponto D e depois ela vai para o ponto E. Tá bom? E aí a gente tem uma questão aqui importante, né, que é o seguinte: a força elétrica é uma força conservativa. Dessa forma, o que? A força elétrica ela tem a mesma natureza de força conservativa que a força peso, né? E aí vocês estudaram lá na física 1 o quê? Que a força peso, o trabalho realizado por ela é independente da trajetória, assim como o trabalho realizado pela força elétrica. Então, o trabalho realizado pela força elétrica, ele é independente da trajetória. Então, tanto faz a carga fazer um trabalho aqui, ó, fazer zigue-zague, o que importa o que é? É de onde ela saiu até onde ela chegou. Tá? Então, a gente tem, na verdade, o quê? Que o trabalho realizado pela força elétrica, pelo fato dela ser uma força conservativa, ele é independente da trajetória percorrida pela partícula. Então, se eu pego o deslocamento da carga do ponto A até o ponto E, nós vamos ter o quê? Que o trabalho realizado pela carga elétrica ele vai ser dado por quem?
Olha lá, ele é dado por quem? Ele é dado, né, da definição de trabalho. Ele é igual à carga que foi deslocada pela força elétrica vezes UAE, que seria a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto E. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, que o trabalho realizado pela força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial entre o ponto de saída da carga, que seria o potencial em A, menos o potencial em E. Lembrando que o potencial em A vale mais 10 volts e o potencial no ponto E vale menos 10 volts. Tá bom? Então a gente teria aqui, ó, que o trabalho realizado pela força elétrica, quando a carga é deslocada do ponto A até o ponto E, vai ser 2 vezes 10 menos 10. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 10 vezes 10, que vai dar 2 vezes 20, que vai dar 40 joules. Então, quando a gente tem essa carga elétrica saindo do ponto A e sendo deslocada, né, dessa superfície equipotencial S1, né, cujo todos os pontos estão sob o mesmo potencial de 10 volts positivos, e indo até o ponto E, que está numa superfície equipotencial, cujo todos os pontos estão a um potencial elétrico menos 10 volts, esse trabalho de deslocar é um trabalho positivo realizado pela carga elétrica, que vale 40 joules. Tá bom? Então, conceito de trabalho, né? E envolvendo também a questão da diferença de potencial. Isso aí vai ser interessante, a gente vai estar estudando daqui a pouco, que é a questão de circuitos, trabalho realizado para colocar as cargas em movimento, né? E aí você tem a energia elétrica das pilhas, energia química das pilhas, aí vai. Tá bom? Então a resposta seria 40 joules. Bom, esse daqui, né? Ó, esse aqui também é um problema legal. Isso aqui para a gente poder guardar bem claro. Olha só. Qual que é o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma partícula eletrizada com uma carga de 3 microcoulombs positivas, quando essa carga se desloca 5 metros ao longo de uma equipotencial, ou seja, uma superfície equipotencial de 100 volts. Aí pede para a gente justificar. Né? Então eu estou tendo aqui, ó, eu peguei uma carga de 3 microcoulombs positivas e vou deslocar ela 5 metros numa superfície equipotencial. O potencial é o mesmo. Então o que acontece aqui? Né, ó, eu tenho o quê? Que se ela sai de um ponto A até um ponto B, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é 100 volts, porque é uma superfície equipotencial. E aí o que acontece? Da definição de trabalho realizado pela força elétrica, a gente tem o quê? Que o trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B é igual o valor da carga vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Agora, o que acontece? Essa carga ela está se deslocando o quê? Ao longo de uma superfície equipotencial. Então, a diferença de potencial ela é nula. Se a diferença de potencial é nula, o trabalho é nulo. Então, aqui é só um exercício mais teórico, tá? Para a gente saber o seguinte, olha só existe trabalho se tiver diferença de potencial. Então, se eu pegar uma carga, está numa superfície cujo potencial elétrico em todos os pontos é igual. Eu posso andar 10 quilômetros com essa carga nessa superfície que não vai haver realização de trabalho pela força elétrica. Por quê? Porque não há diferença de potencial. Tá bom? Vamos lá, a gente passou um pouquinho, gente, tá? Mais 5 minutinhos eu acabo de resolver aqui para a gente poder ter mais esse exercício e mais um que é mais tranquilo para a gente poder fazer. Olha esse cara aqui, ó. Eu tenho um esquema que apresenta superfícies equipotenciais e as linhas de força do campo elétrico, tá? Aqui, então, tem essa carga, ó, fixa, que gera o quê? Esse campo elétrico de afastamento, ela é positiva, né? E aí eu tenho, olha só que interessante, ó, aqui eu tenho, ó, essa distância aqui, ó, do ponto P, tá vendo, ó? É uma carga, né, pontiforme, então ela vai gerar ao redor de si essas superfícies pontilhadas, essas linhas, esses círculos pontilhados, são superfícies o quê? Equipotenciais esféricas. Então, o que acontece aqui? Olha bem, ó, esse ponto C, tá vendo, ó? Para todo ponto, nesse ponto C e D, o potencial é o mesmo e vale 120 volts. Já o ponto B, ele está mais distante da carga, aqui o potencial já cai para 90. O ponto A já está numa superfície equipotencial, cujo potencial vale 20 volts. Então, com esses dados aqui da figura, né, e considerando a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton,
vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, eu quero saber, na letra A, o valor de Q, eu quero saber o valor do campo elétrico no ponto B, aqui, ó, que está distante meio metro da carga Q, e quero saber o trabalho que é realizado pela força elétrica sobre a carga de menos 2 vezes 10 a menos 10 coulomb, para eu levar ela, ó, daqui. Qual que é o trabalho que a força elétrica faz? Ó? Daqui até o ponto C, até aqui, ó, né? Qual que é o trabalho realizado pela força elétrica para trazer essa carga aqui? Tá bom? Então, mais uma vez, olha só, a carga elétrica é positiva, está gerando um campo elétrico de afastamento, olha ele representado aqui, ó, por essas setas, e ao redor dela eu tenho o quê? Potenciais elétricos, tá? Para uma distância R até essa carga, eu tenho o quê? Eu vou ter que essa superfície concêntrica, né, tem valores de mesmo potencial sobre ela. Então, aqui, ó, para esse ponto aqui, todos os pontos, o ponto C e o ponto D, estão ao potencial de 120 volts. O ponto B está nessa superfície, vale 90 volts. O ponto A está aqui, vale 20 volts. Quanto mais longe da carga, menor é o potencial elétrico, porque o potencial elétrico ele cai aqui, ó. Como é que o potencial elétrico cai? Ó? É K vezes Q dividido por D. Né? Então ele cai o quê? Ele cai com o inverso da distância. Tá bom? Né? E ele me deu esse dado, ó, que a distância do ponto B até a carga é de meio metro. Então vamos lá. Deu esses dados, o valor da carga, o valor da constante. Vamos lá então, ó, letra A. Da figura, a gente pode aferir o quê? Que para uma distância de meio metro, o que, que eu tenho? Eu vou ter um potencial de quanto? De 90 volts. Olha lá. Né, ó, meio metro, ó, no ponto B. Eu tenho um potencial de 90 volts. Então fica tranquilo. Né? Então, da definição de potencial elétrico é K0, constante eletrostática no vácuo, vezes Q dividido por R. Então, teria, na verdade, que 90 é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga. Então, ali, ó, né, aqui, ó, dividindo 9 por meio, eu vou ter 18, né? Então, teria 90 igual a 18 vezes 10 a nona, e aí eu tenho que a carga vale quanto? Ela vai valer 5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Seria a mesma coisa que 5 nanocoulomb. Opa, nanocoulomb. Certo? Esse é o valor da carga, positiva. Achei na letra A o valor da carga. Então, olha lá, na letra B, eu quero saber o quê? Quanto equivale o campo elétrico, né, gerado no ponto B. No ponto B está distante, é uma distância de meio metro. Meio metro é 5 vezes 10 a menos 1 metro. Então, substituindo os valores, ó, encontrei a carga, eu vou ter o quê? Ó, né? 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 9, 25 vezes 10 a menos 2, esse 10 a menos 9 com esse 10 a nona vai embora, tá? Eu poderia aqui, ó, cancelar esse cara com esse cara, ficaria 5 e 1, ficaria aqui, 9 dividido por 5 dá 1,8 vezes 10 ao quadrado, newtons por coulomb, tá? Então aqui, ó, somando tudo, ó, o 10 a menos 2 passa para cima, vai ficar 10 ao quadrado, seria aqui 180 newton por coulomb, o valor do campo elétrico gerado no ponto B. E aí a letra C, ele quer saber o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar aquela carguinha, né, do ponto A até o ponto C. Lembrando que o potencial no ponto A ele vale 20 volts, o potencial no ponto C vale 120 volts, né, da figura lá. Então vai ser o quê? O trabalho realizado pela força elétrica é o valor da carga vezes o potencial no ponto de saída menos o potencial no ponto de chegada. Então vai ser menos 2 vezes 10 a décima, menos 10, vezes 20 vezes 10 a menos 20, tá? Opa, vezes 20 vezes menos 120. Então eu vou ter aqui, ó, o valor da carga, menos 2 vezes 10 a menos 10, vezes menos 100, tá? Esse trabalho realizado pela força elétrica é um trabalho de 2 vezes 10 a menos 8 joules. Positivo, tá? Positivo por quê? Né? Olha lá, eu levo em conta o sinal da carga e a diferença de potencial. E aí, se eu for pegar, olha só, essa bichinha aqui, ó, ela não é negativa? Vamos voltar na figura aqui, só para a gente poder entender um pouquinho isso. Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, eu vou trazer ela daqui e vou trazer ela até o ponto C. Ó, essa carga é negativa, então a força elétrica é de atração. Olha lá, aqui está a força elétrica, um vetor, ó, F. E o deslocamento vai ser o quê? O deslocamento, ele é no mesmo sentido.
Olha lá, o deslocamento. Está aqui, ó. Então, eu tenho, na verdade, o quê? A força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Tá? Então, da definição mecânica de trabalho, olha lá. Trabalho é igual a força, ó, vetor força. Aí eu tenho aqui um produto escalar com o deslocamento. Só que aqui, ó, o produto escalar, qual que é a definição dele? É força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Como ele tem a mesmo sentido e mesma direção, cosseno de zero. Cosseno de zero, quanto é que é? É 1. Cosseno de zero é 1. Então, ó, o trabalho ele vai ser o quê? Ele é força vezes deslocamento, que é positivo. Então, aqui é só uma forma, um paralelo mecânico para mostrar, né, a questão do sinal e a gente fazer esse raciocínio físico aqui, que é importante, tá bom? Então, o trabalho é positivo e vale 2 vezes 10 a menos 8 joules. Muito bem. Para fechar, pessoal, tá? Eu sei que vocês estão com fome, tá? Mas assim a gente não deixar passar. Olha lá. Este enunciado se refere às questões 13 e 14. Então, se fez-se um mapa de uma região do espaço onde existe um campo elétrico produzido por uma determinada distribuição de cargas, né, encontrou-se o seguinte conjunto de linhas de força. Então tá aí. Eu tenho uma distribuição de cargas, tá? E aí eu tenho essas linhas de campo elétrico. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Aqui, né? Aí quando eu pego aqui um campo elétrico, nessa região ele é uniforme. Nessa aqui ele já variou. E aqui também ele variou. Mas o que a gente vê? A gente vê o quê, né? No conceito de superfície equipotencial. Quando eu pego uma região de campo elétrico uniforme, né, eu tenho que, na verdade, eu vou ter que, se eu traçar uma linha perpendicular a essas linhas de força de campo elétrico, todos os pontos dessa linha perpendicular estão sob o mesmo potencial. Então, se aqui eu tivesse um ponto aqui, ó, X, o potencial elétrico em A é igual ao potencial elétrico em X. Se eu tivesse aqui um ponto Y, o potencial elétrico no ponto B é igual ao potencial elétrico no ponto Y. E se eu tivesse aqui um ponto Z, o potencial elétrico no ponto C é igual ao potencial elétrico no ponto Z. Tá? Então, pronto. Tá? Então, tá aqui essa conjuntura. Aí ele pede no número 13, ó, da lista. A respeito das intensidades do campo elétrico nos pontos A, B e C, pode-se afirmar que... Aí ele me dá algumas alternativas, né? Então, seria a relação. É A igual a EB, é C maior que A, é A igual a EC, é C maior que EB, ou EB é maior que EC. Então, como é que a gente resolve esse problema, pessoal? Nós temos o quê? Que quanto maior a densidade de linhas de força de campo elétrico, maior é a intensidade do campo elétrico. Certo? Tranquilo? É isso que a gente tem. Então, olha lá, nessa região A, olha lá, eu tenho, né, essa situação, aqui eu tenho na região B, aqui eu tenho na região C. Então, eu posso dizer o quê? Que na região B, eu tenho uma maior densidade de linhas de campo elétrico por uma área qualquer. Aqui, ó. Né? Ó, então, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho um pouquinho menos, aqui eu tenho bem menos do que B. De forma que o campo elétrico no ponto B, ele é maior do que o campo elétrico no ponto C, que é maior do que o campo elétrico no ponto A. Então, nesse exercício número 13, a resposta certa é a letra E. Olha lá, a letra E. Ó. O campo elétrico em B é maior que o campo elétrico em C. Tá bom? Entenderam isso aqui, gente? Tá? Quanto maior a densidade de linhas de força de campo elétrico, maior é o valor do campo elétrico naquele ponto. Tá? Então, a gente tem essa situação. Aí ele fala aqui para mim, olha só. A respeito dos potenciais elétricos VA, VB e VC, das equipotenciais, das superfícies equipotenciais que passam pelos pontos A, B e C. O que pode se afirmar? Mesma coisa. VA é igual a VB, VC é maior que VB, VC é maior que VA, VA é maior que VC ou VB é maior que VA. Então, olha só, ó, tá? Ele quer saber em relação aos potenciais. Então, olha lá, eu tenho o quê? Os potenciais elétricos, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. O potencial elétrico positivo é maior que o potencial elétrico negativo, né? E aí a gente observa o quê? Olha o sentido das linhas de campo, pessoal. E lembra da definição de campo elétrico. O campo elétrico, ele se afasta das cargas positivas e ele vai o quê? Se aproximar das cargas negativas. Ou seja, cargas elétricas positivas geram campo elétrico de afastamento
cargas elétricas negativas geram campo elétrico de aproximação. Então, nesse caso, eu poderia imaginar aqui o quê? Que aqui é como se eu tivesse uma placa carregada positivamente e aqui uma placa carregada negativamente. De forma que o potencial elétrico em A ele é mais positivo, portanto maior do que o potencial elétrico gerado em B e é maior que o potencial elétrico gerado em C. Estão vendo? Então, nesse caso, a resposta correta aqui vai ser qual? Ó, vamos voltar lá. Ó, eu teria então, ó, VA maior que VC. Tá? VA maior que VC. A resposta certa seria a letra D. Tá bom? VA maior que VC. Tá vendo? Tranquilo? Pessoal, é isso aqui então, tá? Beleza?